Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sexta-feira da primeira semana da Quaresma, já completamos aí desde a quarta-feira de cinzas, 10 dias, hoje está sendo o 10º dia dessa caminhada de conversão, de mudança de vida que a gente é chamado a viver para se assemelhar cada vez mais a Cristo, para nos configurarmos cada vez mais a Cristo e assim podermos viver, como membros do reino de Deus e construir e concretizar esse reino no meio de nós. Hoje, o Evangelho é de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Ouçamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão, imbecil, deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco, poderá ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar tua oferenda. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras fortes de nosso Senhor, mais profundamente necessárias para nós que queremos realmente nos converter. Jesus deixa bem claro no início do Evangelho: se a nossa justiça não for maior que a dos fariseus e a dos escribas, nós não entraremos no reino de Deus. Então Jesus aqui deixa bem claro, irmãos e irmãs, que nós cristãos devemos agir diferentes. E o nosso diferente é diante daquilo que é pregado no mundo, porque nós cristãos acolhemos a revelação de Deus, então nós acolhemos aquilo que o nosso Deus nos revela no seu Filho, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então Jesus faz essa comparação com a prática dos fariseus e dos escribas da época para que a sua comunidade de fiéis seja diferente. E aí Jesus começa partindo, pegando como referência, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus está dando um novo ensinamento. Jesus não está mudando a lei. Jesus está nos ensinando a viver a lei na sua essência. Jesus está mudando, sim, a forma como interpretavam a lei. Não cometerás homicídio. Jesus está indo numa questão muito profunda, muito forte, muito radical. Então, Jesus toca na questão do homicídio, na questão do culto perfeito a Deus e também na questão da reconciliação. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, desses 3 aspectos que aparecem nesse evangelho. Para Jesus, a justiça não vem do que eu faço por Deus, observando a lei, mas sim do que Deus faz por mim, acolhendo-me como filho ou filha. O novo ideal que Jesus propõe é este, e é isso que precisamos aprender. Ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. Isso quer dizer
Eu serei justo diante de Deus quando procuro acolher e perdoar as pessoas da mesma maneira como Deus me acolhe e me perdoa, apesar dos meus defeitos e pecados. Isso é muito forte. Esse é o ensinamento novo que Jesus nos dá. Jesus não está pedindo simplesmente para a gente cumprir as leis como os fariseus pregavam. Porque eu poderia, por exemplo, não matar, fisicamente falando. Mas eu poderia já ter matado o meu irmão no meu coração com o ódio que eu carrego por ele. Então, na prática religiosa, eu não matava, mas eu tinha ódio contra o meu irmão. Então isso não gerava conversão. Jesus está indo exatamente nessa questão. Jesus está sendo profundamente radical. Jesus nos revela que nós devemos agir como Deus age. O nosso espelho é sempre o nosso Deus, o nosso referencial é sempre o nosso Deus. E não como os fariseus e os escribas pregavam na época. Olha Jesus, olha como Jesus está fazendo esse corte na sua época, mas não tirando a lei. Ele está tirando a forma como interpretavam a lei. Então vamos lá. A lei diz: não matarás. Para observar plenamente este quinto mandamento, não basta evitar o assassinato. É preciso arrancar de dentro de si, do seu coração, tudo aquilo que, de uma ou outra maneira, possa levar ao assassinato, como, por exemplo, raiva, ódio, xingamento, desejo de vingança, exploração. É isso que Jesus quer de nós. Essa é a nossa conversão. Este deve ser o nosso propósito quaresmal. Eu não mato o outro fisicamente, mas eu já matei o outro dentro de mim, no coração que está cheio de raiva, de ira, de revolta. É essa conversão que Jesus nos quer. Vamos lembrar da primeira leitura da quarta-feira de cinzas, do profecia de Joel. Rasgai os vossos corações e não as vestes. É isso que Jesus está retomando para nós, irmãos e irmãs. Agora, o culto perfeito que Deus quer. Para poder ser aceito por Deus e estar unido a Ele, é preciso estar reconciliado com o irmão e com a irmã. E Jesus deixa isso muito claro no Evangelho de hoje. Antes da destruição do templo, nos anos 70, e contextualizando quanto o evangelista Mateus escreveu este evangelho, colocou, né, o anúncio por escrito. No ano 70, quando os judeus cristãos participavam antes da destruição do templo, antes do ano 70, quando aconteceu a destruição, em que os judeus participavam das romarias a Jerusalém para fazer suas ofertas no altar e pagar suas promessas, eles se lembravam dessa frase de Jesus. Nos anos 80, quando Mateus escreveu o Evangelho, o templo e o altar já tinham sido destruídos pelos romanos. Como oferecer um sacrifício se não tinha mais o templo? Então, a comunidade cristã e o evangelista quer deixar isso muito claro para nós. Deixa bem claro que o maior e o verdadeiro sacrifício que podemos oferecer a Deus, já que não tem mais templo, e agora somos cristãos, discípulos de nosso Senhor, portanto, o verdadeiro sacrifício é o sacrifício do coração. Passa, portanto, pelo quê? Quando a própria comunidade e a celebração cristã é que se tornam o templo e o altar de Deus. Por isso, o sacrifício deve ser o sacrifício do coração. Olha a novidade que vem do cristianismo e que São Mateus, ao colocar por escrito, ele está resgatando esse ensinamento de Jesus para os cristãos no momento presente. Se queremos que o nosso culto seja aceito por Deus, precisamos tirar o ódio do coração, tirar a indiferença do coração e colocar amor para que eu possa conviver com esse irmão, para que eu possa me reconciliar com este irmão. E assim, o terceiro aspecto, que é da reconciliação do Evangelho de hoje. Um dos pontos que o Evangelho de Mateus mais insiste é a reconciliação. Isso mostra que nas comunidades daquela época havia muitas tensões entre grupos
radicais com tendências diferentes e às vezes até opostas dentro da comunidade cristã. Ninguém queria ceder diante do outro. Olha que triste entre os cristãos. Não havia diálogo entre os cristãos, entre os grupos cristãos dentro da comunidade. Mateus ilumina essa situação com palavras de Jesus sobre a reconciliação que pedem acolhimento e compreensão. E assim, irmãos e irmãs, que a gente é chamado a compreender a mensagem do evangelista hoje para nós, compreendendo bem o que Jesus quer de nós. Esta que vai ser a nossa verdadeira conversão. E só assim podemos compreender a campanha da fraternidade deste ano. Porque a igreja está nos fazendo refletir sobre o diálogo. E esse evangelho é um grande iluminador da campanha da fraternidade. Do que era dividido, Cristo fez uma unidade. Vamos acabar com as brigas e com as rixas entre os cristãos dentro da igreja. Ou, numa ótica maior, vamos acabar com as rixas, com as divisões que existem entre nós cristãos, a igreja católica e igrejas evangélicas. Vamos respeitar como cada um quer seguir a Cristo. Eu, enquanto católico, não vou renegar a minha fé, eu vou continuar seguindo Jesus com a fé que eu professo. Mas eu preciso cultivar amor para com os outros cristãos. Eu preciso aprender a dialogar com os outros cristãos para que o reino aconteça. Para que o meu culto seja agradável a Deus. Para que a minha justiça seja maior que a justiça dos escribas e dos fariseus. Para que a Eucaristia a qual eu participe seja realmente digna. Porque se eu renego, se eu viro a cara, se eu ignoro, ou se eu condeno o outro ao inferno, olha como está o meu coração. Não. Eu preciso me abrir para aquilo que Cristo me ensina. Eu posso respeitar o caminho que um cristão de uma outra igreja segue e trilha o caminho dele. E eu permaneço no meu. Mas eu preciso dialogar com ele para respeitá-lo e ele me respeitar. E assim acabar com a cultura do ódio que existe entre nós, com a cultura da indiferença, porque é o que a gente está vendo na campanha da fraternidade deste ano. Muito ódio, muita intolerância, muitas críticas. Olhe como o coração dessas pessoas está. E confrontemos essas atitudes, esses corações com o evangelho de hoje. Jesus nos pede amor, nos pede reconciliação. Para eu me reconciliar com o evangélico, para eu me reconciliar com uma pessoa de outra religião, ou até mesmo uma pessoa que diz que não acredita em nenhum Deus, eu nunca vou renegar a minha fé. Eu vou estar aprendendo a respeitá-lo, a dialogar com ele. Mas nessas atitudes eu devo testemunhar a minha fé para ele. É isso que precisamos aprender. Peçamos essa graça a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peçamos essa graça pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, abençoe o meu irmão e a minha irmã que acompanha essa reflexão. E dai-nos, Senhor, a capacidade de amar como o Senhor nos ensina. Dai-nos a capacidade de perdoar como o Senhor nos ensina. E dai-nos a capacidade de reconciliar como o Senhor nos ensina. Que desça a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno. Fique na paz de Deus.